Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos temas mais recentes para assistir quantas vezes quiser. O programa de hoje também estará aqui em breve e ainda logo abaixo os links diretos para você acessar nossos perfis nas redes sociais. E você sabe qual é a proporção de homens e de mulheres na empresa onde você trabalha? E qual a quantidade de colaboradores homossexuais, negros ou com algum tipo de deficiência? Bom, esse tipo de informação ainda é difícil de ser encontrado na maioria das empresas. Um estudo realizado na cidade de São Paulo investigou então essas questões e alerta para a necessidade de implantar políticas para ampliar a diversidade nas organizações. A pesquisa envolveu os 200 maiores fornecedores da administração municipal da capital paulista, empresas que empregam 4.900.000 pessoas. Pois é, foi levantada a situação de mulheres, negros, pessoas com deficiência e trabalhadores com mais de 45 anos com o objetivo de fomentar políticas de ampliação da diversidade. O levantamento foi produzido em parceria entre a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial com o Instituto Etos e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, no programa de hoje, vamos aqui discutir de que forma a coleta dessas informações pode, por exemplo, facilitar para gerar uma cultura da diversidade em qualquer tipo de organização. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Maurício Pestana, ele é secretário de Promoção da Igualdade Racial na cidade de São Paulo. Bem-vindo, Maurício, tudo bem com você? Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer é nosso em recebê-lo. Também conosco aqui no estúdio, ao meu lado, está o Jorge Abraão, ele é diretor-presidente do Instituto Etos. Bem-vindo, Jorge. Tudo bem com você? Boa tarde, Cristiano. A você e a todos os telespectadores do Conexão Futura. Muito bom. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então fique ligado aí para acompanhar o nosso bate-papo ao longo dos próximos 25 minutos. Bom, já quero começar aqui mostrando para você de casa, se quiser acompanhar a discussão e ver os dados na internet, você pode ir diretamente ao site do Instituto Etos, que é o etos.org.br. Aqui eu já entrei diretamente na parte de publicações e aqui você vai encontrar aí essa pesquisa que eu mencionei no início do programa, que é esse perfil social, racial e de gênero dos principais fornecedores, 200 deles, né, da Prefeitura de São Paulo. E aqui tem todos os detalhes para você acompanhar passo a passo aí no seu computador, no seu tablet ou até no seu celular. Antes de a gente entrar nessa pesquisa em especial, quero saber do Jorge Abrão um pouquinho sobre o histórico, né? Essa pesquisa avaliou a questão dos fornecedores da Prefeitura de São Paulo, mas o Etos já investiga esse assunto há um bom tempo. Pois é, Cristiano, o Etos vem trabalhando essa pesquisa do perfil desde 2001. Isso permite que a gente consiga ter um histórico das tendências do que vem acontecendo. Então, a gente consegue verificar como é que estão as questões, como você bem disse, das mulheres nas empresas, como é que estão as questões dos negros, né? Nessa última pesquisa que será lançada agora, nas próximas semanas, das 500 maiores empresas do Brasil, vai ter também uma sobre a questão LGBT, que é um tema também que a gente tem que enfrentar nessa questão da cultura da diversidade que você bem disse. Então, ela existe há 15 anos já essa pesquisa e nós conseguimos ter um histórico e com isso verificar se a velocidade que a gente está tendo, digamos assim, de melhoria nesses temas tem a ver com o movimento que a nossa sociedade está tendo. E se não tem, de que maneira que nós podemos influenciar positivamente para isso ganhar uma velocidade que tenha sentido e sintonia com o momento da nossa sociedade, do nosso país. Muito bacana. Bom, lá na cidade de São Paulo já existe uma lei que reserva 25% aí das vagas dos funcionários públicos para negros. Maurício Pestana, a partir desse levantamento, bateu? Essa cota está sendo preenchida? Nós conseguimos, e aí a gente tem um orgulho muito grande de São Paulo hoje liderar, ser o município do Brasil que tem o maior número de negros dentro do serviço público via o sistema de cotas, né? Nós temos um programa muito amplo e é um programa que ele não pega só a base, ele pega todos os cargos, desde o cargo de estagiário até o cargo de secretário, você tem que ter 20% de negros, né? E a partir desse trabalho, a partir dessa lei que nós temos, que é a lei de cotas, a gente quis estender isso para o setor
privado também, né? Inicialmente a gente tinha um programa chamado São Paulo Diverso, no qual nós começamos a chamar e conversar com várias empresas, grandes empresas, em sua maioria multinacionais da cidade de São Paulo, que tem programa de cotas, e depois partimos para esses 200 maiores fornecedores. E aí, nesta parceria com o Instituto Ethos, a gente resolveu fazer uma pesquisa com essas empresas, porque a ideia é depois chamar essas empresas e dizer, olha, se o município, se as secretarias, se a Prefeitura de São Paulo tem esse programa junto às secretarias, os fornecedores também precisam dar a sua contribuição. E para que a gente possa fazer isso, a gente tem que ter esse perfil, saber como é que estão os negros na direção dessas empresas. E mais uma vez nós inovamos, né? A cidade de São Paulo é o primeiro município no Brasil que faz isso, que faz essa pesquisa com os seus fornecedores e com certeza vai seguir como exemplo para vários municípios para que possam fazer isso e para que a gente possa trabalhar esse tema da igualdade de uma forma mais ampla no nosso país. Muito bacana. A gente sabe que essa pesquisa foi feita a partir de 4 eixos principais, então o perfil dos funcionários e dos dirigentes, a percepção dos gestores sobre a diversidade dentro das organizações, também as iniciativas de promoção de equidade nos cargos e contexto geral do mercado de trabalho em São Paulo. A questão da percepção pode parecer um pouco difícil de ser medida. Como se aplica de fato nessa metodologia, nesse estudo e nesses resultados, Jorge? Pois é, a percepção é quando você não consegue ter os números exatos, então você parte para, na verdade, a sensação que, evidentemente, as pessoas têm. Mas eu queria aproveitar, Cristiano, se você me permite, só para trazer para o nosso telespectador, assim, a importância desse tema. Eu acho assim, talvez o tema mais importante que a gente tenha na nossa sociedade seja o tema de reduzir a desigualdade que existe em todos os campos, porque assim, nós falamos muito de clima, que é muito importante. Nós falamos muito hoje no nosso país, de integridade, que é um tema fundamental, e transparência. E a questão da desigualdade, ela permeia todas as questões nossas do mundo. Se a gente pensar bem, a desigualdade ela é a raiz de uma série de problemas que a gente tem. E se a gente não... E a gente tem condições da cultura, digamos assim, da igualdade, da equidade, de uma equidade maior na sociedade, avançar muito. Nós temos, por exemplo, recentemente, Cristiano, um exemplo que é essa questão do Oscar. No Oscar está tendo esse problema que nós estamos discutindo aqui. Exatamente. O Oscar é a maior premiação aí do cinema, acho que é o maior prêmio, mais conhecido do mundo inteiro, né? Quando se fala em Oscar, se virou até hoje em dia um sinônimo aí de ganhar um grande reconhecimento. E está sendo criticado, aí a Academia Americana é criticada por ter tido um número mínimo ou até em algumas categorias não representados atores e atrizes negros, não só nesse ano agora de 2016, como 2015 também, né? Oscar So White virou a hashtag. Foram 2 anos, como você bem disse. Agora, na história do Oscar, 300 atores brancos foram premiados e 15 negros. Então você começa a notar que não é só nessa questão desses 2 anos. Existe uma cultura que não está levando, na verdade, a uma equidade de diretores, de atores e por aí vai. Recentemente, a Beyoncé, numa final de um importante evento, no mais importante evento esportivo americano, trouxe o tema da questão, da questão racial, né? da história, da discriminação, da violência policial. Então, nós temos uma oportunidade de trabalhar com esse tema. Eu só estou querendo dizer assim, olha, nós temos a questão global, mas nós temos uma questão dentro do nosso país que, de alguma forma, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade maior ainda, dada a nossa miscigenação. E aí os governos, como o Pestana colocou, têm um papel fundamental nisso, porque o governo ele pode ser indutor de processos, estimular a transformação. E ao perguntar, ao fazer uma pesquisa com seus fornecedores, a prefeitura está passando a seguinte mensagem: olha, eu gostaria de saber como é que você está se preocupando com a questão das mulheres, com as questões de raça, dos negros, e somente essa mensagem já é suficiente para uma transformação das empresas. A questão da prefeitura, do poder público, e a questão das empresas, que tem um papel fundamental, porque as empresas empregam 2/3 dos trabalhadores no mundo. Então, elas têm um papel fundamental se elas avançarem numa cultura de diversidade. E é por aí que a gente quer estimular esse avanço. E é importante dizer, né, Jorge, que assim, o pioneirismo, né, do Brasil, da cidade de São Paulo, em fazer isto. Né? O ano passado eu estive nos Estados Unidos, inclusive até
sendo premiado pelo BID, porque o programa que a gente estava fazendo aqui de falar com as empresas e tal é algo inédito, é algo que está querendo ser reproduzido na América Latina, porque é você pegar o setor público, chamar o setor privado, é fazer uma PPP social, né? Falar como é que a gente faz para incluir mais negros, como é que a gente faz para que esse ambiente fique mais diverso. Agora, só pegando um pouquinho o gancho do que você estava falando, Jorge, a gente também pode esquecer da responsabilidade do Brasil. O Brasil é um país diferente. Os Estados Unidos têm 13% da população afrodescendente. O Brasil, a metade da população é afrodescendente. O Brasil tem ainda uma dívida histórica, né? E eu sempre me refiro ao século XX como o século da exclusão, porque durante todo o século XX, né, nós adentramos, por exemplo, o século XXI, ocupando 2% dos bancos das universidades do Brasil. Então foi o século da exclusão. Em poucos anos, em 15 anos do século XXI, o Brasil foi um dos países que mais avançaram. Os negros foram para as universidades. Hoje não dá para dizer, hoje nós somos quase 20%. Não dá mais para dizer que não há formação, porque antes havia um pouco essa desculpa, onde eu encontro o negro, onde é que eu encontro essa formação. Hoje nós já encontramos. O que nós queremos saber é por que não se emprega? Por que não se inclui? E aí o Jorge sabe disso, né? A pesquisa mostra um pouquinho, porque sempre há um problema de dizer, olha, mas não tem desculpa mais. O que existe aqui é uma exclusão muito grande, uma exclusão maior até, eu falo que tudo isso que acontece globalmente, tudo isso que acontece nos Estados Unidos tem um reflexo mundial, mas a exclusão maior é desse país, porque esse país é metade da população. Então você não pode falar que no meio de 100 milhões de negros, você não tem negros preparados para cargos secretários, de ministros, de diretores de empresa, não é possível. E quando você vai para essa área, quando as pesquisas mostram, sempre é uma quantidade muito irrisória, pequena, né? Então eu acho que é um tema do momento, é o tema global, mas o Brasil tem uma responsabilidade muito grande em dar uma resposta para isso. Agora, a partir de que momento, tendo, por exemplo, essas informações na mão, o poder público pode começar a implantar as questões de verificar junto aos seus fornecedores? A gente sabe que a cidade de São Paulo é como se fosse um pequeno país, né, dentro do nosso Brasil. A gente pensando aí em cidades menores, seria mais fácil, Jorge, talvez isso ser implantado? Como é que as empresas, na verdade a prefeitura, ao contratar o serviço de uma empresa, pode tentar exigir que a diversidade seja incluída lá na ponta também de quem presta um serviço terceirizado, por exemplo? Olha, isso que você coloca, Cristiano, é o sonho do desenvolvimento sustentável. Porque assim, a gente vai conseguir atingir esse desenvolvimento se a gente conseguir avançar em várias dimensões. A empresa tem um papel, e ela tem um papel voluntário nesse processo. O governo, as prefeituras, os diferentes níveis de governo também têm um papel de indução. Mas há também uma indução de quem está nos assistindo. Os consumidores têm uma indução, o cidadão tem uma indução nesse processo. E a gente vai poder, de alguma maneira, daqui a pouco, avançar em políticas em que, sim, uma prefeitura poderia ter um caminho de compras públicas sustentáveis. Isso é uma coisa que está avançando no mundo. E isso está avançando a partir da Rio+20, que ocorreu aqui no nosso Brasil há 3 anos atrás. Então, eu quero dizer assim... Quase 4 anos já. Quase 4 anos já. O tempo está passando, a gente tem que correr atrás também de cobrar que isso seja implantado. Mas dali, Cristiano, nós temos que reconhecer assim, foi fundamental aquela conferência que houve aqui no Rio de Janeiro. E por quê? Porque os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são 17 objetivos que a ONU lançou agora, no final do ano passado, eles são fruto dessa reunião da Rio+20. E ele, na verdade, dá diretrizes de como é que os países e as empresas e o mundo têm que avançar para a gente conseguir ter um mundo com uma qualidade de vida melhor em diversas dimensões, de clima, de desigualdade, de integridade, de governança, várias questões. Então, eu diria assim, o poder público tem condições de fazer avançar, te respondendo. Há caminhos de compras sustentáveis, uma prefeitura, um governo federal tem condições de colocar condicionantes
simplesmente de perguntas num primeiro momento, porque nós também temos que entender que isso é uma transição para que, olha, vocês têm políticas em relação à questão de gênero na sua empresa? Vocês têm políticas em relação às questões raciais, em relação às questões LGBT? Só o fato de você perguntar, você começa a reconhecer um problema. E quando você reconhece e começa a mapear, você começa a ver as oportunidades. E concluo da seguinte forma, Cristiano, isso não é uma tarefa para as empresas, isso não é mais um trabalho. O que a gente percebe no Ethos é que é uma grande oportunidade. Hoje em dia, os cidadãos estão, na verdade, vendo o diferencial que as empresas têm, que empresas se comprometem com determinadas agendas, com a questão ambiental, com a questão de diversidade, com a questão de ética. E hoje eles começam a fazer diferenças. Então, isso é uma oportunidade para as empresas se colocarem, serem, de alguma forma, diferenciadas no seu mercado e conseguirem avançar. Valor ao seu produto e a sua marca também adotar uma postura como essa. Serem reconhecidos. Exatamente. Aliás, até para complementar um pouco o que o Jorge está falando, o que eu posso perceber com, enfim, várias reuniões com presidentes de empresas que eu tenho, é que a questão da inclusão também se tornou, para algumas empresas, para as empresas que estão de olho no futuro, para as empresas que estão de olho no mercado e tal, uma questão a ser resolvida, um problema a ser resolvido. Porque as empresas do século XXI, elas percebem que esse consumidor, principalmente no Brasil, e quando eu falo que neste século foi o século da inclusão, nós estamos avançando de uma forma muito grande, já perceberam que os consumidores, principalmente com a ascensão da classe C e D, eles estão muito mais atentos. Então, eles estão mais atentos para saber como é que a empresa está se portando com o consumidor, com o consumidor, se ela está sendo representada, se ele se vê representado ou não em embalagem, na publicidade, na propaganda, e também cobrando essa direção. Por um lado, o empresário ele está preocupado um pouco em responder a isso. Por outro lado, ele também precisa se comunicar um pouco mais com o seu público. Então, aquela ideia da empresa, de um homem, de uma diretoria toda branca, masculina e tal, ela mudou porque o empresário ele está sabendo que se ele não se comunicar, se ele não tiver alguém de lá, dentro da sua empresa, para dizer como é que isso está circulando lá, ele está perdendo o terreno. Ele não vai saber se comunicar, ele vai passar a desenvolver uma ideia única, né? Então, as empresas, eu percebo que elas estão também querendo resolver isso. Porque a partir do momento que eu trago, eu melhoro a minha produtividade e eu vou aumentar o meu lucro. É claro que isso não é um geral nas empresas, mas existem empresas que estão pensando nisso. E quando você vê que alguns empresários que ainda não pensam dessa forma, hoje já tem uma discussão. Essas empresas, esses empresários estão fadados até desaparecer, porque o consumidor ele está mais exigente, ele está mais atento a isso, né? Sem dúvida, a gente percebe mesmo, né, aqui no Conexão, tratamos muito dessas discussões das demandas do público e desde 2013, principalmente, com a série de manifestações que a gente viu acontecer pelo Brasil afora. Também o consumidor quer saber se a empresa tem somente aquela propaganda bonitinha ali promovendo a diversidade ou se de fato lá no dia a dia, né, se o corpo dos diretores também agrega a questão da diversidade ou simplesmente um discurso, né? O Ethos trabalha muito com isso também próximo às empresas para que o discurso não seja vazio, seja de fato uma verdade no dia a dia das empresas, né? É verdade, Cristiano. E eu acho que essa questão de fazer com que as empresas efetivamente tenham consciência, digamos assim, da sua capacidade de serem agentes de transformação social, porque eu acho que é isso que as empresas estão num dilema hoje muito legal, é assim, elas têm que redefinir o significado de resultado. O significado de resultado não é mais somente o resultado financeiro. É um resultado que combina uma questão de como é que estão as pessoas, como é que está o planeta, como é que está o seu comportamento ético. Qualquer uma dessas questões, se forem desequilibradas, Cristiano, elas são capazes de quebrar uma empresa. A gente vê agora, quer dizer, há empresas envolvidas em casos de corrupção, elas podem quebrar efetivamente. Há empresas que têm problemas com a questão do trabalho escravo, elas podem quebrar efetivamente. Então, esses temas passaram a ser fundamentais para as empresas. E só retomando a questão da diversidade, essa questão que você mesmo trouxe no começo do programa como uma questão de cultura de diversidade. Quer dizer, as empresas, as empresas têm interesse em avançar, em inovar, em criar. E o que eu acho que é muito legal da gente perceber é assim, a inteligência, a criatividade, a inovação,
ela não está somente num determinado público. Ela não é uma prerrogativa dos brancos. E ela não é uma prerrogativa dos índios. Ela não é uma prerrogativa de ninguém. Ela está espalhada igualmente em todas as camadas da nossa população. A empresa, ao ter diversidade, ao incluir dentro dela, digamos, essa diversidade, ela está trazendo para dentro dela inovação, criatividade, inteligência e, além disso, está gerando um ambiente, um clima organizacional super favorável, porque você começa a ter dentro da sua empresa um pouco do reflexo que você tem fora na sociedade. E isso é fundamental para uma empresa gerir riscos, tomar decisões adequadas, porque ela reflete dentro dela o que está acontecendo na sociedade. Então, o que as empresas estão fazendo é avançar numa linha de ter uma diversidade por conta desses benefícios também que a diversidade traz. Ela tem muito a ganhar e não é uma obrigação, na verdade, é uma coisa que deveria ser básica, né, no dia a dia. Aliás, um bom exemplo disso que você está colocando, Jorge, aqui no Brasil, é quando você pega o esporte. Você pega o futebol, por exemplo. O futebol, historicamente, no Brasil, enfim, é o setor onde há maior diversidade, né? Futebol você tem ali negros, brancos, é o único local que você pode falar assim, olha, existe muita diversidade ali. O futebol é um retrato do que é o Brasil ainda, né? E você pode perceber que o Brasil se deu bem em todo o século XX na história do futebol. Agora, existem setores que são setores que estão ali, e aí eu gosto muito de uma frase, até que, aliás, uma das pessoas que fez o trabalho da pesquisa, né, que fez o estudo da pesquisa, do Hélio Santos, que fala... Você pega, por exemplo, a maior universidade do país, que é a USP, né? E nós temos grandes cabeças nas universidades brasileiras. Nós nunca ganhamos um prêmio Nobel, mas ganhamos 4 Copas do Mundo. Então, dá para olhar que onde você tem diversidade no Brasil, você avança, você pode dar exemplo para o mundo, né, de inteligência. Onde você não tem diversidade no Brasil, infelizmente, a coisa não é assim. Sem dúvida. A gente está aqui encaminhando quase para a reta final do programa. Nosso reloginho voou no programa de hoje, porque é uma discussão importante aqui que poderia seguir ao longo da tarde, mas quero novamente mostrar para você de casa, para que a discussão de fato não acabe por aqui. Você leve esse bate-papo, esse tema para sua roda de amigos, para sua família, para o seu jantar em família também. Então vamos lá ao site de novo do Ethos, para você ter acesso a todas essas informações do perfil social, racial e de gênero dos principais 200 fornecedores da Prefeitura de São Paulo e, como já disse o Jorge aqui também, o Ethos tem investigado essa questão também no setor privado, não é de hoje, já há vários anos. Você pode ver como tem avançado essa questão, e temos avançado, né? No geral, a gente pode dizer que sim, temos avançado no país em relação à diversidade. Aos poucos, mas temos, né, Jorge? Eu acho que é importante essa tua pergunta, porque dá chance de falar uma coisa que eu acho que o nosso telespectador vai pegar assim, e eu acho que ela é impactante. Para você ter uma noção, nas últimas pesquisas que a gente fez, nos últimos 10 anos, porque a última, como eu disse, vai ser lançada agora, e nós ainda não temos dados, mas se a gente pega a evolução das mulheres nas empresas, e hoje as mulheres ocupam em torno de 13% dos cargos de diretoria, os mais altos cargos, você vê que é muito pouco se você comparar com o grau de educação das mulheres. As mulheres têm um tempo de educação maior do que o dos homens. Elas já são maioria há um bom tempo nas universidades brasileiras, por exemplo. Elas são, Cristiane, elas têm, na verdade, 9,8 anos de estudo na média, contra 9,1 dos homens. Então as mulheres estudam e supostamente são tão ou mais qualificadas que os homens, mas elas não ocupam esses lugares na diretoria. Então esse é um ponto. Um outro ponto é dos negros. Os negros ocupam somente 5% dos cargos de diretoria. E as mulheres negras só 0,6%. Nós só vamos conseguir ter uma equidade dos negros, uma relação entre o que eles estão na nossa sociedade, a permanecer essa curva que começou com 1% e hoje está em 5%, em 150 anos. É mais tempo do que da abolição nossa da escravatura. Eu digo assim, então nós temos que fazer alguma coisa. Ações como a da Prefeitura, que o Pestana traz aqui, do Ethos, de outras entidades que estão trabalhando, tem que contribuir para dizer, olha, reconhecemos que tem um avanço, mas nós precisamos fazer uma inflexão nessa curva, porque o nosso país precisa ter um grau de justiça nesse sentido muito maior, seja na questão de gênero, seja na questão de raça. Sem dúvida. E aqui, deixa eu mostrar rapidamente o site da Prefeitura de São Paulo, onde você encontra o site da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial também, Pestana representado aqui no estúdio, sobre as ações
que tem sido aí, de certa forma, a partir das pesquisas, quem sabe ampliar ainda mais e inspirar outros municípios, né, Pessanarra? Nós nos orgulhamos de ser o programa, como eu disse, de maior inclusão de negros. Aliás, eu falei Brasil, mas é América Latina, né? E são dados do próprio BID. Nós estamos incluindo muito, porque nós estamos mais do que... É um programa que nasceu, o programa de cotas nasceu dentro do município, nessa gestão do prefeito Fernando Haddad, mas nós estamos expandindo isto para o setor privado, né? Então, em breve nós vamos, com certeza, colocar como cidade de São Paulo como exemplo, né, para o mundo, né, de inclusão, de um trabalho que vem formando e que vem inspirando outros municípios a fazê-lo também, né? E queremos que as empresas também expandam esse trabalho e que a gente não fique 150 anos. Realmente, os dados mostram isso. Se não houver avanço, vamos levar 150 anos. E estamos falando do país, é muito importante, eu gosto sempre de frisar, não é os Estados Unidos que é 13% da população, é um país que a metade da população é negra. Isso é uma vergonha, isso tem que reduzir e temos que avançar a passos longos. Muito bem, a gente vai voltar a esse assunto com certeza aqui no Conexão, esperamos ter provocado uma reflexão aí em você que acompanha a gente, mas por agora nosso tempo já encerrou. Obrigado aos dois pela presença, um prazer recebê-los aqui. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Então, não perca a Conexão de segunda a sexta na tela do Futura na TV ou qualquer hora do dia e da noite no nosso site que está aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.